Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui online na nossa escola bíblica dominical. Hoje vai ser algo um pouquinho diferente, vamos ser um pouquinho mais, vamos ter, vai ser diferente da maioria das vezes. Estamos fazendo um estudo especial sobre Bíblia. Eu estou dando só uns segundinhos para que o nosso link seja compartilhado, para que as pessoas possam se achegar aqui, porque geralmente a nossa escola dominical ela é transmitida do grupo Escola Dominical Metodista em Constantina. E dessa vez, né, como pessoas que não estão no grupo da Escola Dominical Metodista em Constantina se interessaram ontem à noite, durante uma live, se interessaram em assistir essa aula, então a gente está fazendo essa live direto da página principal da Igreja Metodista em Constantina, Canhada Funda e 1º de Maio. Né? Então, até assim, ó, enquanto aproveita e compartilha essa live também com aquelas pessoas, porque hoje nós vamos estar ensinando sobre a Bíblia Sagrada. Né? Então, mas eu já conheço Bíblia. Não, com certeza. Né? Então, para ti que já conhece, é uma oportunidade que tu tem de ver algumas coisas a mais que talvez tu não conheça, mas principalmente também ver uma forma de poder explicar para aquelas pessoas sobre a Bíblia. Então, o primeiro ponto é esse. Então, compartilha para que mais pessoas consigam entender a palavra de Deus. E para ti que talvez às vezes é um cristão, é uma cristã, mas ainda se perde um pouco com as Sagradas Escrituras, eu tenho certeza absoluta que se tu acompanhar essa aula hoje, tu não se perde mais na Bíblia, né? Não que tu vai ser doutorado em Bíblia, não. Mas não se perde mais, vai conhecer bem como é que funciona e a gente vai estar junto. Eu já coloquei à disposição do pessoal da Igreja Metodista em Constantina um material, um PDF dessa aula e também no grupo do Facebook Escola Dominical Metodista em Constantina, eu também coloquei o mesmo material à disposição para quem quiser. Tá? Mas se para ti tu queres receber o PDF, tu quem não é da Igreja Metodista em Constantina, talvez não tenha recebido o PDF. Mas tu queres receber essa apostila da aula de hoje em PDF, escreve aqui embaixo, diz assim, pastor, manda a apostila para mim e deixa o teu e-mail, que eu envio para o teu e-mail a apostila, tá bom? Para te poder depois rever a aula e até usar essa aula também com o teu grupo de discipulado, né? Teve um pastor ontem à noite que falou que vai usar essa aula com o grupo de discipulado, amém? Vamos começar. Hoje não vamos fazer louvor, claro, Deus é digno de todo louvor, nós vamos louvar a Deus com nossa oração, né? Nós vamos ter cânticos hoje e vamos passar direto para o ensino. E como eu sempre falo, estou aqui abrindo meu material. Para ti que é da Igreja Metodista em Constantina, Novo Xingu e São José, tu já tens o material em PDF e em imagem através do grupo do WhatsApp Informativo Metodista. Tem lá, no Informativo Metodista, tem tanto em imagem quanto em PDF. Para ti que não tem no grupo Escola Dominical Metodista Constantina, tem todo o material de hoje. E para ti que quer o material em PDF, que não é da igreja, mas quer material em PDF, coloca aqui embaixo, pastor, me envie a apostila e bota o teu e-mail, né? Por exemplo, eu, né, Danielson. Pastor, me envie a apostila, meu e-mail é danielsonbw@hotmail.com e daí eu vou enviar a apostila por PDF para ti. Amém? Ó, o pessoal já está entrando, está saudando, ali a evangelista Eneida, Deus abençoe, o irmão Paulo lá de Santa Rosa, Deus abençoe, o irmão Rubens e mais algumas pessoas que estão presentes, eu não sei quantas pessoas tem na sua casa, mas vamos estar orando a Deus e vamos começar o nosso estudo de hoje. Né? Porque logo depois desse estudo eu vou estar fazendo visitas lá em Canhada Funda, né?
Novo Xingu. Nós vamos estar fazendo visitas lá. Vamos fazer uma oração, então? Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia. Peço, Senhor meu Deus, que teu Espírito Santo esteja, Senhor, conduzindo esse estudo de hoje. Pai amado, eu coloco em tuas mãos cada homem, cada mulher, cada família, Senhor, que está entrando aqui nessa live. Peço a tua bênção sobre a casa deles, peço a tua bênção sobre a casa delas, peço que teu Espírito Santo esteja iluminando, fortalecendo, conduzindo. Deus Todo-Poderoso, receba dos nossos corações a adoração. Pai amado, nós te louvamos com os nossos lábios, declaramos que só tu és santo, só tu és digno, e pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, e que agora, Senhor, seja o Espírito Santo de Deus o nosso ensinador, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só corresponder àqueles que nos deram aceno. Então, o irmão Paulo, a irmã Neida, o irmão Rubens, o irmão Rudy, Deus abençoe. E a todos vocês também, eu estou vendo aqui algumas fotinhos, eu acho que... eu não consigo enxergar direito. É brabo, né? O meu óculos está meio vencido, não consigo enxergar direito. Mas a todos vocês, Deus abençoe. Muito bem. Rapidamente, que estudo especial é esse? Esse estudo foi o seguinte. Entre 2006 e 2009... Eu estava numa igreja em Panambi, Rio Grande do Sul, e eu era líder de célula, coordenador de discipulado. Trabalhava com discipulado naquela igreja em Panambi. E eu montei esse estudo para o grupo de discipulado. Depois que eu montei esse estudo para o grupo de discipulado, eu montei um podcast. E esse podcast foi colocado num serviço de streaming da época, não era YouTube, eram outros serviços de streaming, né, que foi colocado um podcast com essa aula. Daí depois, quando esse serviço de streaming terminou, eu consegui recuperar o vídeo, coloquei no meu YouTube, o original está lá no meu YouTube, até depois eu vou ver se eu consigo colocar o link do vídeo para vocês. E em 2010, essa aula se tornou o primeiro capítulo desse meu livro aqui, Examinai as Escrituras, que foi lançado em 2010 por essa editora. Essa edição foi totalmente esgotada, né? Foi rapidamente esgotado esse livro. Eu quero ver se eu consigo republicar ele um dia, né, para uma nova editora. A editora nem existe mais, mas foi esgotado rapidamente essa edição, que é Examinar as Escrituras, que é o primeiro capítulo desse meu livro. Daí, a partir de 2015, eu peguei esse vídeo, peguei esse livro, o primeiro capítulo desse livro, e comecei a usar em material de discipulado em 2015, lá em Santa Rosa, lá na terra do irmão Paulo ali. Então, comecei a usar lá em Santa Rosa esse material adaptado. E é esse material adaptado que, depois de passar por umas 2 revisões, é que eu estou fazendo a aula de hoje, tá bom? É uma aula sobre Bíblia. Nós vamos conhecer a Bíblia, tá bom? Então, para ti que já tem material, abre ali a apostila. Para ti que não tem problema nenhum, porque a gente vai falando, só que anote e vai colocando aqui as tuas dúvidas ou alguma coisa que tu queira acrescentar, tá bom? Vamos embora. Vamos lá. Examinai as Escrituras, entendendo a Bíblia, por pastor M.D. Danielson Bevar Pechoski, da Igreja Metodista. Muito bem. A Bíblia é um livro especial, não é qualquer livro, né? Hoje em dia tem livro para tudo, né? Mas a Bíblia é um livro especial. A gente precisa entender que há muitos livros antigos que são considerados livros sagrados para as diferentes religiões. Existem livros sagrados, né? Então, assim, a Bíblia é o livro sagrado. É o livro sagrado dos judeus e dos cristãos. Mas existem outros livros que são considerados sagrados para outras religiões, né? Mas eu quero chamar a atenção para vocês que nenhum desses outros livros sagrados se compara à Bíblia. A Bíblia é realmente diferente. E eu vou explicar alguns motivos que faz, e eu quero assim, e não por motivo de fé, porque por motivo de fé, cada religião vai dizer, a minha Bíblia é sagrada, né? Eu testifico no meu coração que esse livro é verdadeiro. Tá? Beleza.
Cada religião vai dizer isso dos livros sagrados deles. Mas a Bíblia tem algumas diferenças que diferem de absolutamente todos os outros livros considerados sagrados para outras religiões. Então, o livro sagrado do judaísmo e do cristianismo, ele é realmente diferente dos outros livros sagrados, e eu vou tirar a parte da fé, tá bom? Porque a parte da fé, cada um tem a sua. Eu vou falar das diferenças da Bíblia em relação aos outros livros sagrados, tirando os conceitos de fé. Vamos lá, primeiro ponto. A Bíblia foi escrita há 4.000 anos e apresenta fatos históricos que são comprovados. Então, assim, quando a Bíblia fala de lugares, fala de pessoas, fala de coisas que aconteceram e que são comprovadamente aconteceram. É diferente de outros livros que se dizem sagrados, mas que contam histórias, lendas, mas são lendas que não têm comprovação. A Bíblia, os fatos narrados são comprovados, são, né, os lugares onde diz existem. E mais ainda, algo fantástico da Bíblia é que a Bíblia vai apresentar conceitos que a ciência só vai começar a descobrir lá depois do século XIX, XX, XXI. Agora, né? Então, a Bíblia foi escrita há 4.000 anos, mas tem descobertas, dentro da Bíblia tem descobertas científicas, que os cientistas demoraram todo esse tempo para descobrir, né? Começaram a descobrir no século XIX coisas que a Bíblia já estava dizendo há 4.000 anos. Isso não acontece nos outros livros ditos sagrados, né? A Bíblia, então, tem... E eu não estou falando de fé, estou falando de fato, né? A Bíblia explica lugares que são comprovados pela ciência, fala de fatos acontecidos na história que são comprovados pela ciência e apresenta conhecimento que vai antes da ciência. Então, a Bíblia fala de coisas que a ciência só vai descobrir depois. Olha só que interessante. Então, é diferente, né? A Bíblia é o único livro, e agora sim, entrou a parte da fé, né? Porque é isso que nós, judeus, cristãos, acreditamos. A Bíblia é o único livro cuja autoria é de Deus Todo-Poderoso, né? Todos os outros livros que se dizem sagrados, nós não reconhecemos. Aliás, em nenhum livro dito sagrado diz assim, olha, foi Deus que disse, que escreveu esse livro. A Bíblia é o único livro que se diz, esse livro foi escrito por Deus. Como assim foi escrito por Deus? Foi escrito por cerca de 40 pessoas que escreveram o livro. Mas essas 40 pessoas escreveram o livro sob inspiração divina. Deus estava inspirando a escrever, né? E a Bíblia afirma isso. Então, a Bíblia é um livro sagrado, diferente dos outros livros considerados sagrados. A Bíblia Então, assim, é importante a gente conhecer a Bíblia, tá bom? Alguém se lembra? Ali a Maria Rosane, paz. Cleci, paz. Quem mais? Yolanda. Olha que coisa boa, Yolanda, que bom. Nossa madrinha de casamento, Yolanda, que bom. Jair, o evangelista Jair Pedroso, está lá em São Paulo, Deus abençoe. Mas vamos lá, vamos seguir adiante, que a aula tem que correr. Muito bem, então a gente acabou de ver algumas diferenças, daria para fazer uma aula só sobre isso. Aliás, daria para fazer um seminário só sobre isso. As diferenças da Bíblia para outra igreja, para outros livros. Mas agora vamos seguir adiante falando de outro aspecto. Primeiro, o que a Bíblia fala? Quais são os resultados que se tem em meditar a Bíblia? Meditar é mais do que ler, né? Meditar é tu ler e tu guardar isso no coração e ficar pensando e pensando. O que diz a Bíblia sobre meditar? Meditar na Bíblia nos capacita para uma vida de bênçãos. Então, quanto mais a gente meditar na Bíblia, mais a gente se capacita, mais a nossa vida vai ficar capacitada para que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida. Vou explicar como. A gente viu na aula passada, domingo passado, Josué capítulo 1, lembram? Quem é que lembra? Josué capítulo 1, deixa eu ver quem é que mais entrou. Ângelo, Deus abençoe. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não te apartes do livro da lei, antes medita dia e noite, para que prospere o teu caminho e tudo lhe vá bem. Isso está em Josué capítulo 1, versículo 8. Vou repetir de novo para vocês anotarem. Anotem e depois revejam isso. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Amém?
Então, não te aparte do livro da lei, não se separa da Bíblia, medita na Bíblia de manhã, medita na Bíblia de tarde, medita na Bíblia de noite, para que tudo vá bem. Esse é um conselho de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a vida de Josué primeiro, mas para a nossa vida depois. Vamos lá. No Salmo 1, tu tem que ler ele inteiro, ele é curtinho, ele tem poucos versículos, mas ele é muito denso. Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado o homem cujo seu prazer está na lei do Senhor e nela medita, mais uma vez, nela medita de dia e de noite, e tudo que fizer será bem sucedido. Né? Então, a Bíblia faz com que, meditar na Bíblia faz com que nossa vida seja uma vida bem sucedida. E por último, de exemplos, né? No Novo Testamento nós temos na segunda carta de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Depois eu vou repetir esses versículos para vocês anotarem e lerem. Mas diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, anota aí para te ver. Né? A Bíblia, meditar na Bíblia nos capacita para uma vida de bênçãos. Anote para vocês reverem depois. Josué, capítulo 1, versículo 8. Salmo número 1, eu vou deixar ali inteiro, Salmo número 1 inteiro. E 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Anota aí, tá bom? Então, só alguns exemplos do que meditar nessa palavra de Deus. E aqui vocês veem que a Bíblia diz assim, olha, não é para meditar só de vez em quando, não é só para meditar na quarta-feira do culto de oração, não é só para meditar no domingo, no culto, no sábado, no culto, não. É para meditar todos os dias na palavra de Deus, de dia e de noite, para que tudo nos vá bem. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Outra coisa, quero saber aí quem é que é cristão, que segue Jesus. Tem aí, amém? Diz aí amém, eu sigo Jesus. Quem é cristão e segue Jesus diz amém. Amém. Porque para ti e para mim, que seguimos Jesus, deixa eu falar uma coisa. Seguir Jesus é obedecer o que Jesus fala, né? Jesus Cristo nos manda estudar a Bíblia. Eu vou falar de novo. Não é o pastor Danielson que está dando uma dica, não é a igreja metodista, não. Tô falando, Jesus nos manda estudar a Bíblia, certo? Então, se nós somos seguidores de Jesus, amém, ali já temos cristãos ali. Então, Jesus nos manda estudar a Bíblia. Vamos dar alguns exemplos? Amém. João, capítulo 17, versículo 17. João, capítulo 17, versículo 17. Palavras de Jesus. Jesus está dizendo. Jesus diz assim, anota aí, João 17.17. Jesus diz que a Bíblia é a verdade que nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ó Pai, é a verdade. João 17:17. Jesus está dizendo que a palavra de Deus nos santifica e que a palavra de Deus é a verdade. Jesus está falando. Não é o pastor Danielson, irmão Danielson. Não, é Jesus. Vamos ver. João, capítulo 5, versículo 39. Jesus, aqui só palavras de Jesus, para ti que é cristão. Né? Talvez para ti que não é cristão, mas para ti que é cristão é importante. Jesus está dizendo. Jesus diz para examinar. Examinar não é só dar uma leiturinha. Pronto, já li minha parte hoje. Não. Examinar é se aprofundar. Ele é de novo, ele é com calma. Não entendi, anota. Isso é examinar. Jesus diz para examinar, estudar profundamente a Bíblia. Porque na Bíblia, segundo Jesus, é Jesus que está dizendo, né? Não concorda? Bom, vai falar com Jesus. É ele que está dizendo. Na Bíblia tem salvação. Olha só o que Jesus diz em João, capítulo 5, versículo 39. Jesus está falando para um grupo de pessoas estudadas da Bíblia, quando ele está dizendo isso. Né? Para os fariseus, ele está falando, está dizendo assim. Examinai, olha só, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas
que de mim testificam. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer caminhar em direção à vida eterna? Medita na Bíblia. Quer ter uma vida abençoada? Examine as Escrituras. Amém? João capítulo 5, versículo 39. Depois eu vou falar os versículos de novo para vocês anotarem. Anotem para lerem. Mais uma. Eu poderia ficar a manhã toda e mais um pouco só falando momentos em que Jesus nos orienta a ler as Escrituras. Mas eu vou pegar só mais um. Lucas, que está na nossa época, né? Nós estamos ainda vivendo o período pascal, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Então eu vou pegar só uma pinceladinha do que Jesus falou. Lucas capítulo 24, depois do versículo 27 em diante, Lucas capítulo 24, né, Jesus ensinava sobre a Bíblia e desejava que compreendêssemos. Olha só. Então, iniciando por Moisés, explicava-lhes sobre o que dele se dizia em todas as Escrituras. Quando fala iniciando por Moisés, a gente vai ver isso logo a seguir, né? Iniciando pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e Jesus começou a explicar, mostrar o que falam dele em todas as Escrituras. Todo o Antigo Testamento está falando de Jesus. A gente vai ver isso. E abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. O Espírito Santo sopra sobre nós, Jesus sopra sobre nós o Espírito Santo, para que a gente entenda as Escrituras. Né? Eu poderia ficar falando várias coisas só sobre isso, mas eu quero sim que não tenha a menor dúvida sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que Jesus quer que tu examine as Escrituras. É a vontade de Deus para a tua vida, é a orientação de Jesus para a tua vida, é que tu, a tua família, examine as Escrituras. Eu quero, então, anota aí para te depois dar uma olhada. Pega aí a caneta, vamos lá. João, capítulo 17, versículo 17. João 17.17. Outro. João 5.39. João 5.39. E mais uma, Lucas 24, 27 a 45. Lucas 24, 27 a 45. São só alguns momentos de muitos em que Jesus demonstra que a vontade dele é que tu estude a Bíblia. Muito bem. Vendo que nós somos cristãos, todos que estão aqui são cristãos. Vendo que a vontade de Deus é que a gente examine as Escrituras. Eu quero te fazer um convite agora, meu irmão, minha irmã. Vamos examinar um pouco as Escrituras? Vamos? Vamos conhecer um pouco essa palavra de Deus? Já que Jesus espera isso de nós? Eu falei assim que a gente não ia louvar a Deus com cânticos hoje, né? Não, a gente vai louvar a Deus honrando o pedido de Jesus. Jesus quer que a gente leia as Escrituras, que a gente examine as Escrituras. Então, vamos louvar Ele examinando as Escrituras. Combinado? Vamos lá, então. Também a irmã Neoedi. Deus abençoe. Vamos pensar um pouco. Como que a Bíblia foi escrita? A gente já viu, né? Foi escrito lá por cerca de 40 pessoas inspiradas por Deus. Mas como é que ela foi escrita? Então, assim, no decorrer da história da humanidade, à medida que o ser humano se relacionou com Deus, o próprio Deus é que escolheu algumas pessoas e as inspirou essas pessoas a registrar por escrito a sua palavra e as experiências do povo de Deus. Então, no decorrer da história da humanidade, Deus escolheu algumas pessoas para registrar por escrito, são em torno de 40, algumas pessoas para registrar por escrito a palavra de Deus e a experiência do ser humano com Deus. Né? Muito bem. O povo escolhido para registrar a palavra de Deus foi o povo hebreu. Deus, assim, em todos os povos da terra, né, Deus escolheu o povo hebreu, também chamado de israelita, para registrar essa experiência, para fechar, digamos assim, a Bíblia, né? Para o Antigo Testamento, mas e o Novo também? O Novo também, porque também foram hebreus israelitas que escreveram o Novo Testamento. O povo escolhido para registrar a palavra de Deus
foi o povo hebreu, os israelitas. Dentre esse povo, Deus escolheu profetas que registrassem a sua palavra. Em João, capítulo 4, versículo 22, Jesus diz assim: a salvação vem dos judeus. Como assim? Então quer dizer, a gente tem que ser judeu para ser salvo? Não. Mas a palavra que salva foi registrada por judeus. A aliança que nos salva foi registrada pelo povo de Israel. Muito bem. Também, Romanos, essa eu vou abrir. Romanos capítulo 3. Anote aí João 4, 22. E também anotem Romanos capítulo 3, 1 e 2. Espera aí, pulou aqui. Já estou lá, adiante. Romanos capítulo 3, 1 e 2. Qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos. Principalmente, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, principalmente porque os judeus ficaram confiados os oráculos, a palavra de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade dele virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, assim, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos ou a palavra de Deus. Então, assim, aos judeus, aos israelitas foi confiado escrever a Bíblia. Isso, né, é a nossa fé. Muito bem. Como a Bíblia foi escrita? Os textos inspirados, escritos antes do nascimento de Jesus, são chamados de textos do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, que começa em Gênesis e vai até Malaquias, deixa eu mostrar aqui para vocês assim, a porção. Ó. O Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, essa parte da Bíblia aqui, né, foi escrita antes de Jesus nascer. Logo antes de Jesus nascer, não. Em torno de mil e tantos anos, 1.500 anos, durante 1.500 anos antes de Jesus nascer, que foi escrito essa primeira parte, que fala das profecias da vinda de Jesus. Está falando de Jesus também? Sim, mas foi antes de Jesus nascer. As pessoas não sabiam, né? E os textos escritos depois que Jesus nasceu, então que começam, né? Aqui até está separado, né? Que começa no Evangelho de Mateus e termina no livro de Apocalipse. Deixa eu mostrar aqui. Então, essa parte aqui, ó, que começa no Evangelho de Mateus e termina no livro de Apocalipse, é chamado Novo Testamento, foi escrito depois de Jesus. Então, o Antigo Testamento foi escrito por profetas e patriarcas. O Novo Testamento foi escrito por apóstolos e evangelistas que escreveram o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus nascer. Tudo que está no Antigo Testamento foi antes da vinda de Jesus. Tudo que está entre Gênesis e Malaquias fala de coisas que aconteceram antes do nascimento de Jesus. Né? E aqui não está na apostila de vocês, mas vocês podem saber que entre o último texto da Bíblia, que é a profecia de Malaquias, e o reinício, que é o Evangelho de Marcos, mas Mateus está em primeiro, né? Mas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento passou em torno de 400 anos. Né? Então, demorou tempo até que voltasse a palavra de Deus a ser escrita. Amém? Vamos lá. Então, entre os diversos escritos que havia, um grupo de sábios, e mais tarde confirmado pelos apóstolos e pelo concílio da igreja primitiva, definiram o cânon. O que quer dizer cânon? Os livros que são considerados inspirados. Cânon quer dizer régua, né? Cano, né? Cana mesmo. Régua de medir, quer dizer, quais os livros? Tinha um monte de livro. E alguns diziam, não, mas eu acho que esse é de Deus, acho que não sei o que. Mas eles foram ver assim, bom, peraí, vamos ver qual que está na regra, qual que está certinho, que está de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, primeiro, um grupo de sábios primitivos, de rabinos primitivos, definiram os livros do Antigo Testamento e foram confirmados pelos apóstolos. Depois, os apóstolos e os pais da igreja primitiva, lá do século II, século I para o século II, que vão definir, mas esses são os livros que são considerados sagrados, porque tinha muitos livros. Mas como vamos saber? Como vai se selecionar 66? Só 66, né? Foi selecionado com base
na regra. Vamos ver quais que estão de acordo com a doutrina de Deus, né? Não é qualquer um que diz assim, eu tive uma visão de Deus e Deus falou comigo, então eu boto a minha visão na Bíblia. Não, né? Não, vamos nos reunir, vamos ver o que é. Então, o Antigo Testamento foi fechado, né, por um grupo de sábios judeus que fecharam o cânon, né, fecharam as regras, né, dos 39 livros do Antigo Testamento, e os apóstolos e presbíteros e bispos reunidos, né, no segundo século vão estudar também os livros para fechar os 27 livros do Novo Testamento. Então não é de qualquer jeito que foi escolhido, foi com muita oração, com muito jejum e com muito discernimento para dizer, não, isso aqui não é de Deus, não. Está dizendo que é de Deus, mas não é de Deus. Então, observação, os livros que não são reconhecidos como inspirados por Deus foram chamados de livros apócrifos. Quer dizer, apócrifos quer dizer, não está muito certo, não. Quer dizer que os livros apócrifos não tem nada de bom? Não, pode até ter. Mas não dá para dizer que ele é a palavra de Deus. Pode dizer que pode ter alguma coisa interessante. Daí eu tenho um pessoal na internet botando assim, aquele livro escondido. Não é livro escondido. Os livros apócrifos são bem conhecidos. São bem conhecidos. Só que esse grupo de sábios lendo, estudando esses livros, orando, meditando, pedindo orientação do Espírito Santo, disseram, peraí, isso aqui não tem a ver não. Né? Mas pode ser que o livro apócrifo tenha alguma coisa interessante? Pode, mas não dá para considerar a palavra de Deus. Palavra de Deus são esses 66. 66, pastor, mas eu acho que a Igreja Católica tem outros livros. Peraí, já vou falar sobre isso. Né? Vou explicar. Bom, então vamos lá. São 39 livros do Antigo Testamento. Né? Então aqui, ó. Aqui de Gênesis a Apocalipse, são 39 livros que foram escritos entre 1700 a.C. e 420 a.C. por diferentes escritores e épocas. Os textos não foram escritos em português, claro, né? Os textos nem existia português naquela época. Os textos foram escritos na língua palebraica, hebraico e aramaico. E em ordem, como é que eles estão organizados? Primeiro, os 5 primeiros livros é chamado de Pentateuco. A palavra Pentateuco quer dizer caixa com 5. Né? Porque eram 5 rolos que eram guardados dentro de uma caixa. Então, Pentateuco, né, também chamado de Torá. Quando fala de Torá, está falando desses 5 primeiros livros. Também chamado de Lei de Moisés. Então, a gente leu agora em Lucas capítulo 24, Jesus dizendo assim, desde Moisés, quer dizer, desde o Pentateuco. Então, assim, os cinco livros de Moisés, os 5 livros da lei, a Torá, ou o Pentateuco, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros compõem a Torá. Esses 5, que é a Torá dos judeus também. Eu não sei, talvez tem outras religiões que também usam esses 5 livros, né? Mas são os 5 livros da lei. Os 5 livros de Moisés, ou o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, lá do início. Muito bem, depois desses 5 livros primeiros da Bíblia, tem os livros históricos. Né? O nome já está dizendo, os livros históricos, que estão contando histórias. Então nós temos Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis 1 e 2, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias e Esther. Esses são livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, né? Só livros poéticos, que são poesias, são cânticos, são narrativas poéticas. Nós temos Jó, lembrando, Jó não é um livro histórico, Jó é um livro poético, tá? Porque ele é uma poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eu acho que alguém já deve ter pensado assim, o quê? Jó não é livro histórico, é livro poético? É livro poético. Né? Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são os livros poéticos. E fecha com os livros proféticos, que são
Os profetas maiores, chamados profetas que escreveram por mais tempo e com mais volume de escritos, né? Profetas maiores, começa Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os livros dos profetas maiores. Livros dos profetas menores são chamados menores não porque não são menos importantes, é porque eles profetizaram por menos tempo e escreveram menos coisas, por isso que são profetas menores. Oséias, deixa eu aqui baixar o volume aqui. Ok. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse é o Antigo Testamento. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. São esses quatro grupos do Antigo Testamento. Eu quero colocar para vocês uma observação. Na Idade Média, e aqui na Idade Média, né, isso não aconteceu em toda a cristandade. Fique bem claro, isso não aconteceu com toda a cristandade. Isso não aconteceu com todos os cristãos. Foi apenas o grupo cristão da Igreja Católica Apostólica Romana, lá na Idade Média, que quando, se não me engano, foi um padre chamado Jerônimo. Os católicos chamam de São Jerônimo. Quando ele traduziu a Bíblia, e tinha assim, uma das traduções da Bíblia, tinha duas traduções. A Bíblia hebraica de Jerusalém, que era toda ela em hebraico, o Antigo Testamento em hebraico, que era chamado de Torá, até hoje, chamado de Torá, com os 39 livros, e existia uma versão grega, chamada Septuaginta. O símbolo de Septuaginta é LXX, né? Ou seja, 70. Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento em grego. Só que nessa versão do Antigo Testamento em grego, foi acrescentado no final do livro, da Bíblia, então tem os 39 livros, e tem mais 7 livros que foi traduzidos juntos, que estão guardados juntos, que não fazem parte do cânon hebraico, que não fazem parte do cânon original. São livros apócrifos que foram acrescentados ali, mas foram acrescentados ali porque eram livros interessantes, porque falavam de alguma coisa. São mais livros históricos e um livro poético também. 1 ou 2 livros poéticos e uns 5 livros históricos que foram acrescentados na Septuaginta. Quando esse São Jerônimo, esse padre Jerônimo, traduziu... verdade. Né? Quando esse padre Jerônimo traduziu a Septuaginta para o latim, criando a Vulgata, que é a primeira versão católica da Bíblia, lá na Idade Média, né? Católica mesmo, Bíblia católica, não estou falando da cristandade. O cristianismo ele é anterior ao catolicismo. O catolicismo começou bem depois. Né? Então, quando foi traduzido do grego, eu já essa leitura do Paulo Vieira aí é bem interessante, esse comentário. Logo que foi traduzido pelo padre Jerônimo a Septuaginta para o latim, o padre Jerônimo ele simplesmente acrescentou como se fosse parte da Bíblia. Então, por isso que a Igreja Católica tem 7 livros a mais. Eles são 7 livros que não fazem parte do cânon original. Tem alguma coisa de errado nesses livros? São do diabo? Não, não é isso. Mas não são inspirados por Deus. São livros interessantes, é bom, né? Isso que o irmão Paulo está dizendo assim, gosto de ler o livro apócrifo, 1 Macabeus, que descreve a história dos 3 irmãos da família Macabeus que lutam contra os inimigos dos judeus. Então, é isso, né? É interessante a gente ler os livros apócrifos, porque os livros apócrifos, os católicos, eles não chamam de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos, eles consideram inspirados, né? Os católicos. Nós, evangélicos, a gente considera inspirado aquilo que os profetas e os sábios e os apóstolos primitivos consideraram inspirados. Os católicos chamam de deuterocanônicos, quer dizer, canonizados depois. É um livro que foi canonizado pelo padre Jerônimo. Mas eles têm histórias interessantes, são bonitas, mas não dá para considerar a palavra de Deus como os outros livros inspirados. Então,
Na Idade Média, a Igreja Católica passou a adotar também mais 7 livros apócrifos, que estavam em anexo na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2. Além de acréscimos do livro de Esther e Daniel. Na Reforma Protestante, no século XVI, os evangélicos retomaram o cânon original de 66 livros. Então, a Bíblia dos católicos, eles têm esses livros apócrifos a mais, né? Eles que foram acrescentados na Idade Média. Na Reforma Protestante, quando foi feita a retradução da Bíblia, foi traduzido do original. Então, no original não tinha esses livros. Então, deixaram só os livros que estavam no cânon original, ok? Deixa eu ver aqui. A irmã Yolanda pergunta como ter acesso a esses livros. Nas Bíblias católicas tem. Nas Bíblias católicas tem. E hoje em dia é mais fácil do que nunca, porque tu pode baixar os livros apócrifos pela internet. Então tu procura livros apócrifos ou deuterocanônicos e tu tem acesso, tá bom? A esses livros. Eu tenho uma Bíblia católica aqui. Pena que eu devia ter trazido a Bíblia católica à mão aqui. Deixa eu ver se... Espera um pouquinho. Aqui, ó, tá a Bíblia Católica. No meio, os livros apócrifos, eles estão misturados entre, aqui, ó, Eclesiástico, né? Eles estão misturados no meio dos livros a Sabedoria de Shirá, né? Eles são misturados entre os livros poéticos e os livros históricos. Estão misturados os livros apócrifos, tá bom? Mas dá para baixar a versão católica da Bíblia que tem, tá bom? Mas vamos lá, só para vocês saberem. Então, nós evangélicos, nós estudamos o cânon original, o cânon que foi deixado pelos sábios e pelos apóstolos. Os sábios, os apóstolos e os pais da igreja primitiva, né, até o século I, início do século II, eles definiram esses 66 livros. E são esses 66 livros que a gente usa. Amém? Vamos lá. Conteúdo do Antigo Testamento. Então vamos ver. A gente viu como é que se organiza, né, o Antigo Testamento. Vamos relembrar como é que o Antigo Testamento se organiza? Está organizado em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, né? Pentateuco, histórico, poético e profético. Muito bem. O que a gente encontra no Pentateuco, né? Aqui é importante, anota aí. O que a gente encontra no... Porque daí tu vai saber assim, eu queria tal coisa na Bíblia. Aonde que eu acho? Então tu vai saber onde tu acha. No Pentateuco tem a história e a formação do mundo e do povo de Deus. Quer saber como é que começou o mundo? Quer saber como é que os seres humanos começaram a se relacionar com Deus? Como é que os seres humanos começaram a cultuar a Deus? E a cultuar outros deuses também, porque também fala isso. Quer saber tudo isso que tem a ver do início de tudo, como começou, tá? No Pentateuco também está as experiências do ser humano com Deus no decorrer da história. Então, assim, né, como Deus interviu na história da humanidade, começou a intervir de maneira na história da humanidade, também está no Pentateuco. A experiência dos seres humanos com Deus, as doutrinas e ensinamentos de Deus para o ser humano, também está no Pentateuco, está na Torá, né? As doutrinas, os ensinamentos de Deus para os seres humanos, está tudo na Torá. Isso está no Pentateuco, né? Lembrando, os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, o que tem nos livros históricos? Nos livros históricos conta a história do povo hebreu. Então tu quer saber a história do povo de Israel, como se organizou, como era a relação do povo de Israel com Deus, como era a relação do povo de Israel com os outros deuses. Também tem isso, né? Como que o povo de Israel caminhava com Deus e às vezes se desviava, como é que o povo voltava para Deus. Quer saber tudo isso? As histórias do povo de Israel
estão nos livros históricos. História do povo hebreu, israelita, as intervenções divinas, os erros e os acertos do povo. Então, a história estão todos nos livros históricos. Amém? Poéticos. Muito bem. O que são os livros poéticos? Os livros poéticos são poemas, cânticos e narrações poéticas, né? Tipo aquelas romances, né? E o que tu vai encontrar nos livros poéticos, né? Tu vai encontrar nos livros poéticos a sabedoria de Deus para o ser humano, em forma de cânticos e poemas. Muita linguagem metafórica. Os livros poéticos usam muita metáfora, muita comparação, muita figura, muito imaginário. E assim, são louvores e súplicas, né? Então tem também modelos de oração, tu vai encontrar nos livros poéticos. Ah, eu não sei orar. Os livros poéticos te ensinam a orar. Ah, eu não sei como louvar a Deus. Tem nos livros poéticos. Eu não sei como conduzir minha vida. Como eu vou agir nessa situação? Tem nos livros poéticos. Os livros poéticos é a sabedoria de Deus para a tua vida, né? Então, e tem muitos ensinamentos nos livros poéticos. Então, os livros poéticos para isso. E daí o último grupo são os livros proféticos. O livro profético é basicamente um livro de puxão de orelha. Tem também consolo? Tem. Mas o que precisa de um profeta? Para que precisa de um profeta? O profeta precisa quando o povo se desvia. Se o povo está caminhando tudo bem, não precisa de profeta. Agora, se o povo se desvia, Deus levanta um profeta e diz, olha, gente, volta para lá, né? Então, assim, eu acho uma graça, assim, tem gente assim, tomara que o profeta fale comigo. O profeta vai falar contigo por quê? Tu tá desviado? Se tu não tá desviado, tu não tem por que o profeta falar contigo, né? Se tu não tá desviado, tu vai dobrar teus joelhos, vai orar e o Espírito Santo vai falar contigo, não precisa ter profeta. Agora, quando Deus manda um profeta, é porque o povo está se desviando. Então, o que tem nos livros proféticos? Instruções diretas de Deus para os seres humanos e para o povo, através dos profetas. Os profetas ouviam Deus, ouviam o Espírito Santo, tinham sonhos, o Espírito Santo dava sonhos, dava visões para orientar o povo. Então, a profecia é para orientar o povo, é para dizer assim, olha, gente, vocês estão saindo fora do rumo, e o profeta vem e dá a indicação, olha, vem para cá. E a profecia, basicamente, ela apresenta consequências dos atos futuros. O profeta ele vai dizer consequência. Olha, e é bem simples, a profecia é sempre a mesma. A profecia é assim, obedece e Deus vai te abençoar. Desobedece e vai vir maldição sobre a tua vida, né? Porque tu está saindo fora. Então, obedeça, volta, e daí Deus te abençoa. Ou continua esse caminho como tu está indo, mas a consequência é maldição. Basicamente, esse é as orientações do profeta. Algumas vezes, Deus envia um profeta porque o povo está muito angustiado, e Deus envia um profeta para consolar e diz assim, não, gente, está tudo certo, vocês estão bem, eu estou me agradando de vocês, continuem firmes, continuem fiéis, né? Isso vai passar. Mas na maioria das vezes, Deus levanta profeta para dizer, povo, vocês se desviaram do Senhor, voltem para Deus, sabe? Eu não vou chutar... Mas eu não vou chutar estatística, mas eu acho que 80% das profecias é Deus puxando a orelha assim, volta, povo, vocês se desviaram, volta, povo, vocês se desviaram. Então, assim, orientações, como fazer, como agir diante das situações da vida, e assim, a profecia é mais para o povo. Então, lá nos livros proféticos é mais para a vida, olha só a diferença, nos livros proféticos é mais para a vida pessoal. Fala também da igreja? Fala. E na profecia não é pessoal, né? O apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação. A profecia não é para ti, para tu. A profecia é para a igreja hoje, né? É para o povo de Deus. Claro que tu faz parte do povo de Deus, então a profecia também é para ti. Mas a perspectiva da profecia é orientações para o povo. Então, o que é a profecia? Os planos de Deus para o futuro do seu povo e de toda a humanidade. A profecia também vai dizer isso. Quais são os planos de Deus? Deus está dizendo assim, olha, o meu plano é fazer tal coisa. Então, se adequa, é como se Deus te diz assim, olha, eu estou mostrando o que eu quero fazer para vocês seguirem. Nós, da igreja metodista, os pastores, eles têm que apresentar um plano de ação pastoral, né, para a igreja. E por que eles têm que apresentar um plano? Olha, é isso que eu quero fazer. Para a igreja poder dizer, olha, vamos lá, vamos caminhar junto, né? Como é que a gente vai
Como é que a gente vai caminhar junto se a gente não sabe para onde a gente está indo? Deus, ele é muito bom porque ele faz isso. Ele mostra as coisas para os profetas dizem assim, olha, mostra para o meu povo aonde que eu quero chegar, para que o povo caminhe junto comigo. Isso está nas profecias. Então, tu quer saber quais são as vontades, a ideia de Deus? É as profecias. Vamos lá. Então, esse é o nosso Antigo Testamento. Pentateuco, histórico, poético e profético. Amém? Os textos escritos antes de Jesus. Agora vamos ver os textos que foram escritos depois de Jesus, chamados de Novo Testamento. Então, a organização do Novo Testamento. A organização do Novo Testamento é assim. São 27 livros que são considerados inspirados por Deus, escritos depois de Jesus, por apóstolos e evangelistas e testemunhas de Jesus. Então, assim, ó, esses 27 livros do Novo Testamento foram escritos por apóstolos, pelos apóstolos de Jesus, por evangelistas enviados pelos apóstolos e por testemunhas da época, pessoas que conviveram com Jesus e com os apóstolos. Mateus, ele foi escrito em aramaico, né? O livro de Mateus foi escrito em aramaico, mas os demais livros da Bíblia foram escritos em grego koiné. Grego koiné quer dizer grego comum. Por quê? Por que foram escritos em grego koiné se o povo... Não, é porque a igreja, os discípulos que viviam, só explicando por que foi escrito em grego, podia ter escrito... Os discípulos que viviam, que foram testemunhas disso, de Jesus e tal, eles não precisavam da Bíblia, porque eles viram com os próprios olhos, mas precisava compartilhar essa experiência, esse testemunho, para aqueles que não conheciam Jesus. E quem é que não tinham convivido com Jesus? Os gentios, que somos nós. Gentio é o não-judeu. E os não-judeus falavam em grego. Então, olha, vamos dizer assim, o que adianta eu começar a falar em polonês aqui? Né? Talvez alguém aí vai entender polonês. O que adianta? Se eu for lá para Guarani e falar em polonês, está tudo normal. Mas se eu começar a falar em polonês aqui, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Então eu tenho que falar em português. Né? Não que eu seja polonês, né? Eu sou brasileiro, mas só para dar um exemplo. Da mesma maneira, o que adianta escrever para os judeus que viram Jesus, que caminharam com Jesus, que se testemunharam com Jesus e que tinham o evangelho no seu coração, porque viram o evangelho, né? O apóstolo João fala na primeira carta de João, aquilo que nós vimos, que nós tocamos sobre o verbo da vida, é isso que nós compartilhamos, né? Mas não adianta nada eles falarem em hebraico, porque os gentios, que somos nós, não judeus, não falamos em hebraico. Então, eles escreveram em grego para que os gentios pudessem ler, porque o grego era a língua comum do Império Romano. Então, eles escreveram em grego, tá bom? Só para vocês saberem. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? É por amor mesmo, né, dos evangelistas. Se eles tivessem escrito em hebraico, não chegaria até nós. Ficaria só entre eles. Mas o Espírito Santo deu a eles amor para que eles compartilhassem numa língua que os gentios pudessem entender. E daí a palavra de Deus chegou até nossos dias. Olha que benção. Vamos lá. Então, como é que está organizado o Novo Testamento? Os livros escritos depois de Jesus nascer. Está organizado assim. Primeiro são os evangelhos. 4 evangelhos. Evangelho de Marcos, eu estou fazendo por ordem cronológica, tem que ser por ordem da Bíblia, né? Evangelho de Mateus, primeiro, Marcos, segundo, Lucas, terceiro, João, quarto. Então são os 4 evangelhos. Só para vocês saberem, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos, anotem aí a palavra, evangelho sinótico. Por quê? Porque são evangelhos muito parecidos entre si. E João é chamado de evangelho espiritual, até tem outros nomes, né? Porque ele é falado de uma maneira diferente. Então, Mateus, Marcos e Lucas é chamado os evangelhos sinóticos. E João são os 4 evangelhos. Então, primeira divisão, evangelhos. Segunda divisão, um livro histórico. Sim, um livro histórico. Esse livro foi que eu li quando eu me converti. Sabe o que é o livro de Atos dos Apóstolos? É a história da igreja.
Quer saber como é que começou a igreja de Cristo? Quer saber como eles se organizaram? Quer saber como é que eles faziam as coisas? Querem saber quais as dificuldades que eles tinham? Ou como eles superavam as dificuldades? Como eles se organizavam? Como eles tomavam decisões? Será que era Pedro que chegava e dizia, não, vai ser assim? Ou será que tinha outra maneira? Como é que eles celebravam ceia? Aonde que eles cultuavam? A história da igreja. Ato dos Apóstolos, certo? É um livro histórico. E já adiantei o assunto, né? Mas vamos lá. Daí vem as epístolas. Epístola não é a esposa do apóstolo, brincando, né? Epístola quer dizer carta. É um jeito antigo de falar carta. Epístola e carta é a mesma coisa. O que é epístola? Epístola é carta. Né? Epístola e carta é a mesma coisa. Então, tanto faz chamar de epístola e chamar de carta. Nós temos as cartas paulinas, nós temos um tratado que está junto nas cartas, e nós temos as cartas apostólicas, que foram escritas pelos apóstolos. Mas vamos lá. As cartas paulinas, Romanos, Coríntios 1 e 2, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemon. Então essas são as cartas que foram escritas por Paulo, né? São chamados escritos paulinos, do estilo de Paulo. Muito bem. Daí, no meio das cartas, tem uma carta também que foi enviada, mas ela não é muito bem carta, ela é um tratado, ela é um estudo. É um estudo muito legal. É praticamente um cursinho bíblico. Olha só, um cursinho do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento, que é a carta aos Hebreus, né? É chamado de tratado. Também tu pode, a partir de agora, né? Vai ser chique, na vez assim. Eu quero ler o Tratado de Hebreus. Vamos abrir o Tratado de Hebreus na página, no capítulo tal, versículo tal, né? Brincando. Tratado de Hebreus. Mas está errado chamar de carta de Hebreus? Não, não está, porque foi uma carta, mas foi uma carta escrita em formato de tratado. Ou melhor, foi um tratado, o contrário, foi um tratado escrito em formato de carta, né? Porque tem saudação, tem encerramento, então é uma carta. Mas o miolo da carta é um tratado. Então, carta aos Hebreus. E as cartas apostólicas. Tiago, é uma carta do apóstolo Tiago. Apostólica quer dizer que os missionários estavam enviando cartas. Então, o missionário Tiago enviou uma carta. O missionário Pedro, o apóstolo Pedro, primeira carta e segunda carta de Pedro. Primeira carta, segunda carta e terceira carta de João. E a carta de Judas. Judas não é o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes morreu, né? Não tinha como ele escrever uma carta se ele morreu. Né? Vocês vão lembrar que existia outro Judas, né? Chamado Judas Tadeu. Não tenho certeza. Né? E também chamado de irmão do Senhor, né? Provável irmão de Jesus. Vamos lá. E por último, o livro profético Apocalipse de João. Bah, pastor não sabe, vou te contar uma, pastor. Descobri agora na internet que tinha outros Apocalipse que foram tirados da Bíblia. Não, gente, não foi tirado da Bíblia. Aquela história, existem vários Apocalipses, na verdade. Apocalipse é uma forma de profecia. É uma profecia especial, chamada profecia apocalíptica. E existem vários apocalipses. O livro de Daniel, quer ver um apocalipse do Antigo Testamento? O livro de Daniel. O livro de Daniel é um apocalipse do Antigo Testamento. Né? Então, assim, Apocalipse é um estilo de profecia. Né? Então, assim, não é esses outros livros, Apocalipse de Paulo, Apocalipse não sei do que, Apocalipse de Barnabé, não sei. Né? Esses são livros apócrifos. A gente já viu isso na aula. Volta um pouquinho e assiste. Vamos ver aqui. Essa carta aos Hebreus ainda é considerada anônima, ou já tem... Ah, sim, carta aos Hebreus, né? O irmão Paulo está perguntando se a carta aos Hebreus é considerada anônima. Não, ela não é anônima. Ela tem o seu autor desconhecido. Olha só, acho que isso é um maior exemplo de humildade. Hoje em dia, tudo que tu vai fazer, tu coloca teu nome, tu quer aparecer com a tua foto, tu bota a tua foto na frente da igreja para todo mundo ver que tu que é o pastor, a autoridade, o anjo. Mas a pessoa que escreveu o tratado de Hebreus, ele foi tão humilde
que ele não se preocupou. Ele se preocupou em mostrar o que Deus queria que ele mostrasse. Então, assim, opção 1, pode ter sido o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus? Pode. Embora tenha algumas coisas no estilo da escrita do Hebreus que não dá para dizer que é o apóstolo Paulo. Pode ter sido um apóstolo que existia na época também, porque além dos 11, 12 com Matias, né? 11 mais Matias e 13 com o apóstolo Paulo, né? Mas existiam outros apóstolos. Tinha um apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado, missionário, né? Tinha um apóstolo chamado Apolo, que era até trabalhava junto com Paulo. Algumas pessoas vão dizer que talvez tenha sido Apolo que escreveu o Tratado de Hebreus, porque Apolo era um grande teólogo. Paulo era um grande teólogo. Existiam grandes teólogos entre os escritores bíblicos. O apóstolo Paulo era um grande teólogo. Ele estudou na melhor faculdade de teologia da época, né? Ele estudou na escola rabínica e ele era discípulo do maior rabino da época, que foi Gamaliel. Então, assim, Paulo era um grande teólogo, mas existiam outros teólogos. Lucas não era teólogo, mas era muito estudado também, tinha um profundo conhecimento acadêmico. E outro que tinha um profundo conhecimento acadêmico era Apolo. Apolo era muito estudado. Então, algumas pessoas dizem que talvez Apolo tenha escrito a carta aos Hebreus. Quero dizer para vocês assim, ó, quem escreveu? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi um conjunto de pessoas que se reuniram e escreveram o Tratado de Hebreus? Foi uma outra pessoa que nem é citado na Bíblia que escreveu o Tratado de Hebreus? Não faz diferença. Olha só a humildade desse homem, ou dessas pessoas, né? Se foi um grupo de pessoas. Porque eles não se preocuparam em assinar a carta. Eles não querem dizer, olha, esse é o meu legado para as próximas gerações. Não. Eles simplesmente se preocuparam em apresentar a palavra de Deus. Né? Então, quem foi? Não sei. Só sei que foi inspirado por Deus. E se foi inspirado por Deus, e que já recebeu o galardão por ter feito isso, né? Não recebeu elogio, porque a gente pode elogiar. Olha como o apóstolo Paulo escrevia bem. Olha como Pedro pregava bem. Olha como João pregava bem. A gente não sabe quem é que escreveu a carta de Hebreus. Vamos elogiar quem? Mas Deus está elogiando ele, com certeza, porque foi um trabalho muito bom. Então, assim, não é uma carta anônima. É uma carta de autoria incerta. As duas principais opções foi Paulo, mas provavelmente Apolo. Mas pode ter sido também uma escrita conjunta de um grupo de presbíteros da época que se reuniu para escrever esse tratado para enviar para a igreja de Jerusalém. Mas é um assunto interessante. Olha, falar de Bíblia, a gente vai a manhã toda. Aliás, né, a gente passa 4 anos no seminário, 4 anos em faculdade de teologia, e a gente não consegue ver a Bíblia toda. Não consegue. A Bíblia é muito profunda. Né? Olha só quantos minutos só para falar da carta de Hebreus. Mas vamos lá. Então, e por último, o livro profético Apocalipse de João. Lembra o que é a profecia? Profecias são orientações para a igreja. Profecia, Apocalipse, é o que Deus quer fazer. E o que a igreja tem que se posicionar nisso. O Apocalipse não é um livro para a gente ter medo. Apocalipse é um livro de esperança, porque Deus está revelando a sua vontade e está nos preparando para nos dar a vitória. Né? E são as orientações que nós temos. Aliás, lá em Santa Rosa, né, até eu e a Keila fizemos uma aula só sobre Apocalipse, que é um livro maravilhoso. Então é um livro profético. Lembrando, o que é profecia? Deus puxando a nossa orelha e dizendo, olha, não se desvia da minha palavra, volta para caminhar comigo, porque eu vou fazer tal coisa, e para te chegar onde eu quero que tu chegue, tu vai ter que se orientar de novo. O livro de Apocalipse usa isso. Só que a linguagem apocalíptica, Jeremias também tem um pouco de linguagem apocalíptica, Daniel tem um pouco de linguagem apocalíptica, que é a profecia em forma de imagens, a profecia em forma de figuras. Essa é a característica da profecia apocalíptica. Então, assim, o livro de Apocalipse, se vocês quiserem, vocês dizem, pastor, dá aula sobre Apocalipse também na escola dominical. Bota aqui se tu quer que eu... Né? A gente vai dar aula sobre Apocalipse também, se vocês tiverem interesse. Mas é um livro bem interessante. Então, o que nós temos? A organização do Evangelho no Novo Testamento. Evangelhos históricos,
cartas ou epístolas e profético, certo? Conteúdo nos evangelhos. O que tu vai encontrar nos evangelhos? Histórias, milagres, pregações, ensinamentos de Jesus contado por testemunhas da sua época. Então, o que tu vai encontrar no livro, nos evangelhos, nos 4 evangelhos? A história de Jesus, os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, os ensinamentos, as palavras ditas por Jesus, tu vai encontrar nos 4 evangelhos, certo? Quem é que escreveu isso? Testemunhas que estavam com Jesus, que contaram essas histórias. Olha que beleza, né? Outra coisa, qual é o conteúdo que nós temos no livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos? No livro de Atos dos Apóstolos, a história dos apóstolos, dos enviados de Jesus, dos missionários de Jesus, e da organização da igreja primitiva. Como a igreja, quando eu falo igreja primitiva, é a primeira igreja, a igreja que se formou lá junto com Jesus. Pastor, fala tanto dessa igreja primitiva, que igreja é essa? Eu quero ir para essa igreja. Não dá para ir para essa igreja. Essa igreja foi do primeiro século, foi a igreja que começou com os discípulos de Jesus. Essa é a igreja primitiva, lá do século I. Nós estamos no século 21. 20 séculos atrás. Quando eu falo de igreja primitiva, eu estou falando de 20 séculos atrás. Então, quer saber como é que se organizava a igreja? A história dos apóstolos, a organização da igreja primitiva, como os discípulos de Jesus viviam e como expandiram o evangelho de Jerusalém para todo mundo. Como é que o evangelho chegou até nós? Lá de Jerusalém chegou até nós. Como? Não tinha internet. Como é que chegou? Leia o livro do Atos dos Apóstolos que tu vai descobrir. Tá bom? Vamos lá. Conteúdo das epístolas ou cartas. Epístola é o jeito chique de dizer carta. Agora sim, vou mandar uma epístola pro dono do mercado para fazer minhas compras. Pode ser também, é uma epístola, né? Carta. Cartas. Orientação dos apóstolos para os líderes da igreja, para os pastores e bispos. Então, o que tu encontra? Orientações pastorais, né? Mais ou menos o que eu faço nas reuniões da clã, né? Na reunião da liderança, que eu disse, gente, eu vou fazer umas orientações aqui para a reunião. Pois é, isso está nas cartas. Ou ainda no grupo de discipulado, né? No grupo de discipulado, né? Que eu pego o discípulo e digo, olha, nós temos que assim, nós temos que fazer tal coisa. Né? Então, não existia clã, não existia discipulado exatamente, mas isso era passado através da carta. Orientações dos apóstolos para líderes das igrejas, pastores e bispos das igrejas. Então, os apóstolos estão enviando orientações. E para o povo em geral, para a igreja em geral também. Então, tem orientações para a liderança e tem orientação para o povo em geral, nas cartas. Também, explicações sobre a doutrina. Porque eles também, que nem eu e tu, né? Às vezes, eu li isso na Bíblia, mas não entendi. Então, eles mandavam cartas explicando. Não, peraí, isso que está aqui e tal. E a ceia é tal coisa. Tá? E o perdão de Deus é assim, é assim. Então, eles explicavam através de cartas. Eles não tinham live. Né? Às vezes eu posso explicar por live. Eles não tinham internet, não tinham live. Então, eles mandavam carta explicando. E sobre as doutrinas do Messias Jesus. Então, assim, pegavam os ensinamentos de Jesus e explicavam, que nem eu estou explicando na live, eles explicavam por carta. Praticamente as cartas dos apóstolos é a escola dominical online deles. Né? E instruções e até puxão da orelha, até a repreensão. Então, se tu quer entender a Bíblia, é bom ler as cartas dos apóstolos. Tá bem? E nós estamos estourando o nosso tempo, mas a Bíblia é longa, né? Proféticos. E daí, por último, profético, já falamos, né? Apocalipse de João. Jesus ressuscitado aparece em visão ao apóstolo João e traz orientações, instruções, alertas para a igreja primitiva e para as igrejas do futuro. E revela as coisas que iriam acontecer na história da igreja até a sua volta. Então, tu quer saber as orientações de Jesus para as igrejas, coisas que ainda vão acontecer, coisas que já aconteceram, é no livro profético do Apocalipse. Evangélico, histórico, epístola e profético. Esses são as 4 divisões do Novo Testamento. Nós já estamos quase encerrando. Eu quero sim que se tu queres ter uma aula sobre o livro de Apocalipse,
coloca aqui embaixo, pastor, vamos fazer a aula. Se ninguém colocar, então não vou fazer, né? Porque também não, né, não é interessante. Mas vamos lá. Já estamos chegando ao final, mas só um detalhe bem simples. Como se achar na Bíblia, né? A Bíblia foi organizada para que a gente pudesse se achar melhor. Então, assim, ó, como se achar na Bíblia? Quando se fala o nome do livro aparece aqui no início, ou deixa eu pegar aqui no capítulo 1, qualquer que seja. Pronto, ó. Tá bem grande o nome do livro. Então, assim, se eu falar Ezequiel, é o nome do livro. Capítulo tal. Capítulo é um número grande que está no meio. Capítulo. Ezequiel, capítulo 2. Então, aqui, ó. Ezequiel é o livro. O capítulo é um número grande. 2. Versículo 6. 6, versículo, é um númerozinho bem pequenininho que está praticamente num parágrafo. Ou numa frase. Esse é o versículo. Então, assim, nome do livro. Então, nome do livro, 2 pontos, capítulo, o número grande, ponto, o versículo. Assim a gente se acha. Então, pegar qualquer coisa assim, tá? Salmo 121, versículo 3. Salmo. Então, eu vou lá nos livros poéticos, Salmo, procuro o número grande, 121. Pastor, isso eu já sei. Não, eu sei, mas a gente tem que explicar para todos, né? E, ó, livro de Salmos, número 121, versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Esse é o versículo. Amém? Aí está o pessoal falando que quer o livro da... Então, assim para se achar nos capítulos e versículos. E como entender a Bíblia? Pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Então eu vou dar umas dicas para entender a Bíblia. Já estamos encerrando, né? Como entender a Bíblia? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, elas são as orientações e ensinamentos de Deus para a nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que entender para entender a Bíblia é que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Então, quando tu for ler ela, tu já entende. É Deus falando comigo. Essa é a perspectiva de tu estar lendo a Bíblia. É Deus falando comigo. Número 2. Não deve ser lida como um livro, mas ela, qualquer. Eu vou ler do Gênesis, Apocalipse e tal. Não. Ela precisa ser lida meditada, refletida. Tu tem que ler um trecho, ver o que aquele trecho fala contigo, deixar o Espírito Santo agir. Não pode ser feito de qualquer maneira, só para, né, um momento de silêncio, de calma, em que tu possa prestar atenção. Como é que tu vai conversar com uma pessoa se tu está fazendo outras coisas? Né? Para tipo conversar com uma pessoa, tu precisa ter atenção. Então, para te ouvir a voz de Deus através da Bíblia, tu precisa aquietar o teu coração e meditar naquilo que tu está lendo. Entender que Deus está ensinando para a nossa vida com esse texto. O texto da Bíblia, ele está ensinando coisas para a tua vida. Então, assim, não é assim, não, peraí, o que isso tem a ver comigo? O pessoal que está no discipulado, acho que até, talvez tenha até se chateio, né? Porque toda hora diz, o que isso tem a ver contigo? O que isso tem a ver com a tua vida? O que essa coisa tem a ver, né? Porque isso é meditação. Meditação não é tu ler. Meditação é tu parar e pensar, peraí, o que Deus está falando para a minha vida através desse texto? Né? Deve ser uma leitura em espírito de oração. Então, assim, a gente, mais do que só orar, fazer uma oração, Deus abençoe minha leitura, amém. Não. Além disso, eu preciso estar, assim, me sentir... O espírito de oração é eu estar conectado com Deus, porque foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que inspirou a Bíblia. E ele vai não me explicar, mas eu preciso estar em oração com ele. Então, assim, Senhor, fica comigo. Ter a consciência, isso é espírito de oração. E comunhão com o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. A Bíblia traz revelações. Tem revelações da Bíblia que são específicas só para aquele povo e para aquela época em que foi escrita. Então tem coisas que são específicas. Né? Vão atacar o teu povoado hoje. Não vão atacar teu povoado hoje. Isso aqui era uma coisa que foi falado para aquela época, para aquele momento.
Mas também existem, e isso que é importante, explicações gerais, que servem, né, são revelações gerais, para quando falo de revelação, a Bíblia é a revelação de Deus. Revelação é Deus se revelando. Revelação não é eu adivinhar teu CPF, adivinhar a placa do teu carro. Isso não é revelação. Revelação é Deus se mostrar. Isso é revelação. Então a Bíblia é revelação. Né? Então a outra revelação tem específica, que é só para aquela época e só para aquele povo. Tem a revelação geral, que é para toda a igreja até os dias de hoje. Então tem revelações gerais de Deus que servem para sempre. Que serviu naquela época, que serviu na Idade Média, que serviu na Idade Moderna, que serve para hoje, que serve para a tua igreja hoje. Essas são as revelações gerais. E existem também revelações pessoais, que é Deus falando contigo, explicando alguma coisa que está acontecendo na tua vida, particularmente através do texto, para cada um de nós. Tá? Então são os 3 níveis de revelação: específica, geral e pessoal. Para compreender o texto bíblico, precisa de 3 pontos. Preste atenção, anote. 3 pontos. É necessário, primeiro, 1, conhecer o contexto em que foi escrito. Tu tem que entender um pouquinho como a Bíblia foi escrita, porque senão tu vai... Peraí, mas o que tem a ver? Como assim? Que eu estava falando sobre a parábola do semeador, né? Mas como assim a semente caiu longe? Mas era a forma com que era semeado. Então tu tem que entender o contexto que foi escrito para te entender as palavras que estão sendo usadas. Senão tu não vai entender as palavras. Tem piada que se eu conto em Guarani das Missões, eles riem, e se eu vou contar aqui, eles não vão entender. Por quê? Porque é o contexto diferente. Então tu tem que entender em que contexto foi escrito a Bíblia, para que tu possa entender que palavra foi usada e por que aquilo está sendo falado. Então, primeiro, entender o contexto. Número 2, identificar a correspondência com outros textos. Tu não pode pegar um texto isolado e transformar numa doutrina. Não, isso está errado. Aonde esse texto se repete? Aonde esse assunto é tratado de novo? Então, a Bíblia não são 66 livros. A Bíblia é um livro só. Então, tem que haver concordância entre esse assunto que eu estou lendo com outras partes da Bíblia. Daí, assim, eu estou lendo a Bíblia e digo, peraí, mas aonde mais Deus falou sobre isso? Porque tem que ter concordância com isso, senão eu vou entender errado. E o número 3, extrair o ensinamento de acordo com a doutrina total. Eu não posso assim, inventar uma doutrina qualquer. Eu tenho que extrair a doutrina a partir do contexto geral da Bíblia. Se eu não cuidar esses 3 passos, se eu tirar o texto do contexto, se eu não fizer correspondência com outros textos, com o mesmo assunto em outros lugares, e se eu não e se aquilo que eu estou entendendo não está de acordo com toda a doutrina que a Bíblia explica, isso se chama heresia e é um pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20 vai dizer que os hereges não herdarão o reino de Deus. Heresia é tu pegar um texto da Bíblia e inventar uma doutrina que não tem a ver. Uma doutrina da tua própria cabeça. Isso é pecado e te rouba o reino de Deus. Então, assim, para te não criar heresia, tu precisa ler a Bíblia entendendo o contexto, vendo a correspondência com o mesmo assunto no restante da Bíblia, e ver o entendimento da doutrina geral da palavra de Deus a respeito desse assunto. Aí tu vai poder fazer. Mas é difícil isso, pastor. Eu não sabia, pensei que era só ler. Agora entendi por que eu não estou entendendo a Bíblia. Não, exatamente. É para isso que serve a escola bíblica. A escola bíblica serve porque em toda a escola bíblica a gente vai estar estudando a Bíblia dentro desses 3 pontos, né? O contexto bíblico, a correspondência bíblica e a doutrina bíblica. A gente vai estar fazendo isso tudo. Por isso que é importante o discipulado, porque o estudo bíblico do discipulado, a gente vai ver contexto bíblico, correspondência bíblica e doutrina bíblica. É por isso importante pedir, pastor, eu não entendi. Eu sempre conto, né, do irmãozinho que anotava o que ele não entendia e telefonava para mim, ou quando eu ia visitar ele, dizia assim, que bom que o pastor veio, e já puxava o caderninho dele. Eu não entendi tal coisa. Isso que é para fazer. Eu não entendi. Anota, eu não entendi, anota. Porque também essa é a função do pastor. O pastor não está ali para dirigir culto. Dirigir culto também pode, meu irmão, minha irmã, porque nós somos sacerdotes. Mas o pastor está ali para
poder te dar orientação sobre o contexto bíblico, a, a correspondência bíblica e a doutrina, tá bom? Então, assim, anota que tu não entendeu. Aquilo que o Espírito Santo... o Espírito Santo pode usar a escola dominical, pode usar o grupo de discipulado e pode usar a pastoral para explicar. Amém? E eu quero que vocês acompanhem as dicas de leitura que vão estar no grupo Escola Dominical. E só vou citar, né? Então, assim, para conhecer Jesus em uma semana, para conhecer o básico da doutrina cristã, né? Tem uma dica de leitura para conhecer Jesus em uma semana. Quer conhecer Jesus em uma semana? Uma semana com Jesus. Tem uma dica ali. Para conhecer o básico. Você diz, não, agora eu entendo mais ou menos como é que é o cristianismo. Agora eu entendi o que é ser cristão. O básico. Né? Quer conhecer o básico da doutrina? Tem uma dica ali. Tem uma dica também para o teu mês inteiro. Um mês inteiro de sabedoria. Olha só que bênção. O mês inteiro de sabedoria. Também tem aliás, tem 2 dicas para o mês inteiro de sabedoria. Tem 2 dicas. Né? E também tem um resumo da Bíblia. E eu quero só dizer do resumo da Bíblia. Anotem aí o resumo da Bíblia. Tem um resumo da Bíblia dentro da Bíblia. E eu vou te dar essa dica. As outras dicas, olha ali na página, no grupo Escola Dominical Metodista. Tá? E para ti que tem um PDF... Está na dicas de leitura, no último slide, na última página, tem dicas de leitura, certo? Mas eu vou dizer assim, Atos, capítulo 7, versículo 2 a 52. É um resumo da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 ao 52, em 50 versículos, o resumo de toda a Bíblia. Amém? Olha que legal o resumo da Bíblia. Tem um resumo da Bíblia em Atos dos Apóstolos. Que bênção, né? Então, anota ali e veja. Atos 7, 2 a 52. Terminou nossa aula, terminou nosso tempo, passamos do horário que eu previsto, inclusive. Que bom participar. Eu estou vendo que algumas pessoas estão dizendo que querem um estudo sobre Apocalipse, né? Se mais pessoas quiserem. Nós estamos encerrando a nossa escola agora, mas pode continuar comentando aqui embaixo, que depois a gente vai estar respondendo por aí mesmo, tá bom? E se mais pessoas quiserem um estudo sobre Apocalipse, a gente vai estar fazendo esse estudo no domingo que vem, se mais pessoas quiserem. Se não, vai ser outro, tá bom? Deus abençoe. Deixa eu orar por ti. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado por esses irmãos e irmãs, Senhor, de diferentes lugares, com suas famílias, que estão estudando tua palavra nesse momento. Eu peço, Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, iluminando, fortalecendo, revelando a tua palavra, a direção da tua palavra a esses irmãos e irmãs e essas famílias, e que as bênçãos contidas na tua palavra venham ser derramadas sobre eles, sobre elas, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela companhia deles e delas. Continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço, amigo. Forte abraço, amiga. Que Deus abençoe. A paz de Deus a todos. E hoje às 7 da noite nós temos o nosso culto online aqui nessa mesma página. Tá bom? Te vejo lá. Deus abençoe.